Bom, gente, vamos lá para a nossa aula de sistema muscular. Bom, primeiro, o sistema muscular ele é estudado, então, pelo que a gente chama de miologia. Então, miologia, logia é estudo, mio, músculos. Da onde veio essa palavra músculos? Essa palavra músculo, ela, por incrível que pareça, significa rato pequeno. Por quê? Porque os anatomistas, quando olhavam o movimento muscular abaixo da pele, parecia que tinha alguma coisa andando ali embaixo da pele. Então, eles deram esse nome para os músculos de rato pequeno. Bom, quais são as funções dos músculos? Então, sempre que a gente pensa em movimento, movimento está relacionado a músculo. Como é que ele faz o movimento? Ele faz o movimento através de contração e relaxamento. Contração ou contrair é quando eu diminuo a distância entre as extremidades dos músculos que estão nos ossos. Porque aqui a gente vai estudar os músculos que estão relacionados ao que a gente chama de aparelho locomotor. Então, o sistema esquelético, o sistema articular e o sistema muscular, quando eles se unem, eles formam o que a gente chama de aparelho locomotor. E aí os músculos, eles são o que a gente chama de parte ativa do aparelho locomotor. Por quê? Se eu imaginar o sistema esquelético, se eu imaginar o sistema articular, não existe movimentação desses dois sistemas se eu não tiver a associação com os músculos, certo? Bom, e aí os músculos eles são responsáveis aí por grande parte do nosso peso corporal. Então, as grandes funções dos músculos, contração e relaxamento. E aí vocês vão ver lá na histologia muito bem que existem 3 tipos de músculo: o músculo cardíaco, o músculo esquelético e o músculo líquido. Esses músculos eles têm características muito diferentes, tanto lá na histologia, que a professora Ana Cláudia vai falar com vocês, quanto em relação às atividades. Então, por exemplo, o músculo liso, ele é um músculo lá nas vísceras, né, no estômago, no intestino, que tem contração fraca, tem contração lenta, involuntária. Aqui, o músculo cardíaco tem uma contração já forte. Se você imaginar o coração tem uma contração rápida, involuntária, porque eu não posso pedir para o meu coração bater mais, bater menos. E o que nós vamos estudar aqui que é o músculo esquelético. Então, o músculo esquelético ele tem uma contração forte, uma contração rápida, uma contração que não é contínua e ela é voluntária. Então, se eu imaginar esses músculos esqueléticos, como o próprio nome diz, que estão relacionados ao esqueleto e ao aparelho locomotor, se eu imaginar, por exemplo, o meu bíceps braquial, né? Então, meu bíceps ele contrai quando eu quiser, né? Então, ele é voluntário e ele não está contraído o tempo todo, por isso, uma contração que é descontínua. Bom, então, esses são basicamente os músculos que nós vamos estudar e que eu preciso que vocês conheçam os nomes. Então, são os músculos que a gente diz superficiais. Aqui eu visualizo a vista anterior, a vista posterior, e aí eu sempre digo que quem faz academia nessas horas já sabe o nome de vários desses músculos, né? Então, por exemplo, peitoral maior, aqui o reto abdominal ou reto do abdômen, aqui a região do quadríceps, né? Aqui o bíceps braquial, deltoide, o externo cleidomastoideu. Então, são músculos aqui na região posterior, o grande dorsal, que o nome correto é latíssimo do dorso, glúteo, aqui a região do tríceps. Então, são músculos que quem faz academia está muito acostumado, porque são músculos que ele vai lá na musculação e faz um exercício localizado nesses músculos. Então, o que precisa fazer é pegar o roteiro prático, o atlas, e estudar esses músculos que estão lá descritos, certo?
E aí, do que é formado o músculo? Então, se eu isolar aqui a região do ombro, eu estou olhando o ombro na vista posterior. Então, aqui eu estou visualizando a espinha da escápula, então, uma região da escápula. E esse músculo aqui é o músculo da região posterior do braço, que é chamado de tríceps braquial, por exemplo. E aí a gente vê que esse músculo, ele tem uma parte carnosa, uma parte avermelhada, que a gente vai visualizar aqui, que é responsável pela contração muscular. Então, é o chamado ventre muscular. Então, a parte que normalmente tem coloração avermelhada, né? Esses músculos, então, eles fazem a contração na região do ventre muscular. Mas, por outro lado, eles precisam estar presos também. Então, eles estão presos aonde? Se é o músculo esquelético, normalmente ele vai estar preso aos ossos. Mas existem casos de estar preso a cartilagens, articulações e até, por exemplo, a pele e alguns órgãos. Então, por exemplo, quando a gente imagina os músculos da face, né, os músculos que fazem a nossa mímica facial, eles têm uma parte que está presa na pele. E aí o que acontece é que esses músculos, eles podem estar presos ou através de uma estrutura mais afunilada, que seriam os chamados tendões, ou através de uma estrutura maior, uma estrutura mais achatada, em forma de lâmina, que é o que a gente chama de aponeurose. Então, normalmente, os músculos mais afunilados, eles vão ter tendões. Agora, por exemplo, se eu imaginar um músculo da região do abdômen, por exemplo, é um músculo muito grande, então ele vai estar preso normalmente através de uma aponeurose. Bom, e aí existe uma classificação geral em relação aos músculos e em relação a vários quesitos. Então, o arranjo das fibras, origem, que é onde ele começa, a inserção, onde ele termina, número de ventres, número de articulações, função. Vamos ver algumas dessas classificações. Então, por exemplo, quando eu falo em relação ao arranjo de fibras, existem duas possibilidades. Ou esse músculo tem fibras paralelas, ou esse músculo ele tem fibras oblíquas ou peniformes. Então, paralelas, né, obviamente, todas retinhas, e oblíquas ou peniformes na forma de pena, porque a gente visualiza o músculo e ele tem esse tipo de desenho. Então, por exemplo, aqui na região da perna, a gente tem este músculo aqui, e quando, ou este, por exemplo, né, que é o fibular longo, ou fibular longo tibial anterior, o que acontece? São músculos que eu visualizo o desenho das fibras todos retinhos, todos paralelos. Agora, por outro lado, atrás da perna, eu tenho este outro músculo, ó, que é o flexor longo dos dedos. Então, este músculo aqui, ele tem um arranjo de fibras totalmente diferente, né? Esse outro aqui é a mesma coisa. Então, são músculos que eu digo que são classificados como peniformes. Em relação à origem é onde se inicia o músculo. E na anatomia, o músculo ele normalmente se inicia o mais próximo do plano mediano. Então, origem quer dizer lá em latim cabeça e em latim seps. Então, a gente tem os músculos uníceps, bíceps, tríceps, né? Aqui no caso, por exemplo, o músculo quadríceps, que é o músculo da coxa. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 e abaixo dessa cabeça aqui, que é o reto femoral, eu teria uma quarta cabeça. Então, por isso, esse músculo como um todo é chamado de quadríceps da coxa, né? Um bíceps, por exemplo, é um músculo que tem duas cabeças, duas origens. Então, o bíceps braquial, ele começa aqui, ó, tem uma cabeça que começa nesta região, que é chamada de processo coracoide, e tem uma outra cabeça que vai atravessar a articulação do ombro
né? Vai passar por dentro da cápsula articular e vai se originar lá na região da escápula, na cavidade glenoide, numa região chamada de tubérculo supraglenoidal, tá? Então, muitas vezes, pela terminologia anatômica, vocês já estudaram, o músculo ou a estrutura anatômica, ela tenta trazer no seu nome alguma característica desta estrutura. Então, muitas vezes essa classificação dos músculos, ela também acaba sendo utilizada como o nome do músculo, que é o que acontece aqui. Então, por exemplo, quadríceps da coxa, quadríceps, além de ser a classificação, também vai ser o nome do músculo. E a mesma coisa, o bíceps braquial, né, que é o bíceps que está no braço. Então, além de ser classificado como bíceps, né, duas origens, ele também vai levar o nome do músculo. Em relação à inserção é o final do músculo, é a cauda do músculo, cauda com U, né? Então, por exemplo, a gente visualiza esse músculo aqui, e aí o que acontece aqui? Né? Esse músculo é o extensor longo dos dedos, o extensor dos dedos, aqui o extensor do dedo mínimo, mas este músculo em particular, olha o que acontece com ele. Ele vai sofrer uma divisão, por quê? Porque como ele vai estender os dedos, o que acontece é que ele precisa de vários tendões, um para cada dedo. E aí a gente vai chamar esse músculo, por exemplo, de um policaudado. Por quê? Porque ele vai ter várias inserções, porque ele vai ter ação em vários dedos. Diferente deste aqui, que é o tríceps braquial. Então, o tríceps braquial, que está na região posterior do braço, ele tem 3 cabeças, a gente visualiza duas, uma outra está aqui por baixo. E eles têm uma única origem, que é esse ossinho aqui da região do cotovelo, que é chamado região do olecrano. Então, o tríceps braquial é um exemplo de um músculo que tem, por exemplo, 3 origens, então 3 cabeças, tríceps, mas ele vai ter uma única inserção, que é esta região aqui do cotovelo, chamada de olecrano, lá no osso chamado ulna. O que mais? A gente pode classificar os músculos em relação ao número de ventres. Então, a maioria dos músculos é o que a gente chama de unigástrico, né? Só tem um ventre. Mas existe, por exemplo, esse músculo aqui da região do abdômen, que a gente vai classificar como um poligástrico. Por quê? Olha só, ele tem um ventre, um pequeno tendão. Um ventre, um pequeno tendão, um ventre, um pequeno tendão. Então, esse músculo, ele é denominado, ele se chama reto do abdômen, mas ele é classificado em relação ao número de ventres como um poligástrico, certo? Que mais? Eu posso classificar um músculo de acordo com o número de articulações que ele cruza. Então, por exemplo, esta aqui é a região da panturrilha, que cotidianamente as pessoas chamam de batata da perna, né? Aqui é o osso calcâneo, que é o osso lá do pé. E a gente vê esse músculo aqui. Este músculo da panturrilha é chamado de tríceps sural. Sural porque está no membro inferior. Então, o que acontece? O tríceps sural, ele tem 2 cabeças mais superficiais, que são chamadas de gastrocnêmios. E se eu tirar essas cabeças, eu vou ver uma cabeça aqui mais embaixo, mais profunda, que é o sóleo. Bom, e aí o que acontece? Os gastrocnêmios, eles vão sair lá da região do fêmur. Isso quer dizer o quê? Que eles vão cruzar tanto o joelho quanto o tornozelo. Então, os gastrocnêmios, eles vão ter a ação de fletir o joelho e eles vão ter a ação de nos colocar de ponta de pé, que é um movimento chamado de flexão plantar. Então, ele atua tanto no joelho quanto no tornozelo. Então, ele é um músculo poliarticular. Agora,
O sólio não. O sólio, olha só, o joelho já acabou, então ele sai atrás da tíbia. Portanto, ele só cruza a articulação do tornozelo. Então, ele não tem nenhuma ação no joelho, ele só tem ação no tornozelo, que é a flexão plantar. Portanto, a parte do tríceps sural, que é o sólio, é o que a gente chama de uniarticular. Só vai cruzar uma articulação. E aí, se a gente fala em músculo, a gente precisa pensar na grande função do músculo, que são as contrações. E eu tenho diferentes tipos de contração. Então, a primeira delas é a contração reflexa. O que é isso? É uma contração que, apesar do músculo ele ser um músculo esquelético, esta contração ela é involuntária. Então, por exemplo, o nosso músculo da respiração, o grande músculo diafragma, é um músculo que eu não preciso pedir para ele contrair. Ele, a depender das quantidades de gás carbônico que a gente tem no sangue, ele vai funcionar. Então, ele funciona o tempo todo sem eu precisar pedir para que ele funcione. Então, a contração ela é reflexa. Quando a gente vai no médico, por exemplo, que o médico bate aquele martelinho no nosso joelho, aquilo também é uma contração reflexa do nosso músculo, né? Que é um reflexo chamado de miotático. A gente tem um tipo de contração chamada de contração tônica. O que é isso? É uma contração que vai conferir ao músculo uma firmeza. O que é essa firmeza? É o que a gente chama justamente de tônus muscular. Então, todo músculo, independente se eu faço mais ginástica ou se eu faço menos exercício, ele tem um tônus natural, né? Que é um tônus que vai aí dar uma estabilidade, principalmente nas regiões de articulação, e vai manter a nossa postura. Então, essa é chamada de contração tônica. E por último, a que a gente chama de contração fásica. E a contração fásica, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira é o que a gente chama de contração isométrica. Então, eu imagino que eu seguro algum tipo de objeto, mas eu não faço movimentação. Embora eu não esteja fazendo nenhum tipo de movimentação, o músculo ele está contraído. Então, isso é uma contração chamada de isométrica. Um outro tipo de contração é o que a gente chama de isotônica. Então, a isotônica é quando eu tenho uma mudança no comprimento muscular, e essa mudança de comprimento, ela pode ser do tipo concêntrica, quando eu encurto, por exemplo, quando eu faço uma flexão, e a excêntrica, que é quando eu alongo, faço um tipo de extensão. Então, contração fásica pode ser isométrica ou isotônica. E por último, a função do músculo. Então, o músculo, ele tem uma função de acordo com o movimento que eu vou fazer. Então, por exemplo, nesta figura, o que eu estou fazendo aqui é um movimento de bíceps braquial e de braquial, que são os principais flexores do meu antebraço. E aí, o que acontece? Quem é o agente principal naquele movimento é o que eu vou chamar de músculo agonista. Então, na flexão do antebraço, bíceps braquial e braquial são músculos chamados de agonistas. Agora, lá atrás do braço, eu tenho um músculo antagonista, que no caso aqui do exemplo é o tríceps braquial. Então, o que acontece? O antagonista, ele faz o movimento contrário, ele se opõe ao movimento. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma flexão, a principal ação do tríceps é o movimento contrário, que é a extensão. Então, mas a gente não pode imaginar que ele vai atrapalhar o movimento. Pelo contrário, ele vai regular a velocidade, ele vai ajudar a dar mais coordenação ao movimento, mais estabilidade ao movimento. E aí, a gente tem ainda o sinergista, que é um músculo que vai ajudar o agonista. Então, ele é um músculo que não é o principal agente do movimento, mas ele vai aí, vamos dizer assim, dar uma energia maior para que esse movimento aconteça.
No caso da flexão do antebraço, é o braquiorradial, ok? Bons estudos, meninos!